questões norteadoras de fisiologia. É sabido que após o almoço a gente sente mais necessidade de ingerir água, ou até mesmo durante ou após o término da refeição. A gente sente uma vontade incontrolável de tomar água. Essa vontade não é porque a gente pensa nela, ela simplesmente aparece. O que ocorre no organismo ao longo do processo de digestão que nos faz ser movido a tomar água? Então, através da ingestão de alimentos que o nosso organismo retira todos os nutrientes necessários para a construção de novos tecidos. Este processo é realizado pelo sistema digestório. Quando comemos um alimento muito salgado, sentimos muita sede, porque o nosso organismo ele entende que o sal é uma substância tóxica e está em excesso no nosso sangue, nos fazendo passar mal. Então, o cérebro ele manda um comando que o nosso organismo filtre este sangue e para que ocorra o sangue seja filtrado, a gente vai então estar ingerindo mais líquido. Porque o papel da água ele é fundamental para hidratação e equilíbrio do nosso organismo, limpeza e também para a excreção de dejetos. Mas se caso a gente não ingerir água, o que acontece? Quando a gente não ingere a quantidade suficiente de água, pode então ocorrer no organismo um aumento de toxina, porque a água como falei, ela é a responsável por essa eliminação e, como consequência, aumenta o risco do processo inflamatório ou até de doenças crônicas no trato intestinal. Mas também temos outro problema. Se a gente beber demais água, o que vai acontecer? O consumo de água em excesso pode ser prejudicial porque ele interfere na concentração dos eletrólitos no sangue, principalmente o sódio. Esse tipo de problema pode ser chamado de hiponatremia, porém o problema por ser causado do excesso de água com alteração hormonal e uso de medicação. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o ideal para um homem de aproximadamente 70 quilos é de 2,5 litros de água diária e uma mulher de mais ou menos 60 quilos, 2,2. Há um dito popular que menciona: quem come muito sal, fatalmente terá pressão alta. Esse dito popular se refere ao fato de que, se consumirmos muito sal por certo período, temos a grande propensão de desenvolvermos uma doença chamada hipertensão arterial. Afinal, qual é a relação que existe entre o sal, que é o cloreto de sódio, com o mecanismo de elevação de pressão arterial? O sal tem propriedade osmótica. Sendo assim, ele atrai para si partículas de água, como se fosse imã. Assim, quando o sal entra no organismo, ele é absorvido pelo intestino e cai diretamente na corrente sanguínea. Se consumirmos muito sal, cai também na corrente sanguínea a mesma proporção. O sal é osmótico e faz com que surja, então, que sugue a água do corpo e o organismo, numa tentativa de manter e normalizar essa falta de água, eleva a pressão arterial para que o fluxo do sangue circulante, porém os vasos estão acostumados com um determinado volume, aí quando eles se contraem para tentar diminuir o fluxo, há uma constrição de vasos sanguíneos, ocorrendo então a diminuição da quantidade de sangue circulante. Porém, a pressão e o bombeamento do coração continuam aumentada. Com isso, acarreta a hipertensão. Antigamente se acreditava que se uma concentração de formigas fosse encontrada no local em que uma pessoa urinou, essa pessoa estava com o sangue muito doce. Esse foi um dos ditos populares para exemplificar que uma pessoa pudesse ter diabetes. Afinal, como o sistema renal regula a manutenção da glicose no organismo, mas se a glicose for eliminada juntamente com a urina, qual é o efeito para o organismo? Bom, o pâncreas produz 2 hormônios muito importantes para a regulação de glicose no sangue: a insulina e o glucagon. A insulina ela facilita a entrada da glicose no sangue e o armazenamento no fígado, na forma de glicogênio.
Ela retira o excesso de glicose do sangue, mandando direto para dentro da célula ou do fígado. Isso ocorre logo após a refeição, quando a taxa de açúcar está alta no sangue. A falta ou a baixa de produção de insulina provoca diabetes, uma doença que é caracterizada pelo excesso de glicose e hiperglicemia no sangue. Já o glucagon, ele funciona de maneira oposta da insulina. Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar cai e a pessoa pode ter uma hipoglicemia, que dá a sensação de fraqueza, tontura, podendo até desmaiar. Quando ocorre a hipoglicemia, o pâncreas produz o glucagon, que age no fígado, estimulando a quebra do glicogênio em moléculas de glicose. A glicose, então, é enviada para o sangue, normalizando a taxa de açúcar. Altos níveis de glicose no sangue, a ponto deste açúcar ser eliminado na urina, indica que é uma doença crônica conhecida como diabetes. Essa falta de controle da glicose está associada a uma deficiência de insulina. Há dois tipos principais de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. O que as diferencia é que uma pode ser hereditária e a outra já está ligada ao estresse e ao sedentarismo. Outra questão. No calor, urinamos menos, que no inverno, urinamos mais. Quando a gente come um alimento muito salgado, muito doce, a ingestão de água aumenta, mas não urinamos imediatamente na mesma proporção. Quando se consome muito álcool, urinamos muito. Tanto é verdade que tem aquele mito que diz: quando você está tomando uma cerveja, se for para o banheiro, não para mais de ir. Frente a essa colocação, como podemos explicar, tomando por base a função renal, o controle da água e eletrólitos no corpo, bem como a regulação da pressão arterial? Sabemos que o rim tem sua função primordial em filtrar, absorver e excretar, entre outros, mantendo-se assim, auxiliando também na pressão arterial, trabalhando integrado com outros sistemas, em particular o sistema cardiovascular. O cloreto de sódio, o sal, é o principal eletrólito fora da célula. Uma das suas funções é manter o volume da circulação sanguínea para que haja um transporte de uma série de substâncias. Esse sangue e o trato intestinal têm a glicose, que é a fonte de energia. Os rins podem regular a pressão arterial pelo aumento e pela diminuição do volume sanguíneo. Se a pressão aumenta, os rins aumentam a excreção de sal e água, o que reduz o volume do sangue e faz a pressão retornar ao normal. Aumentando o volume do sangue dentro das veias arteriais, isso ocorre devido a uma característica química do cloreto de sódio. Ele atrai as moléculas de água para si. Quando a pessoa ingere muito sal, essa substância se acumula no sangue e no fluido extracelular, que é fora do corpo, das células do corpo. O sódio aumenta a afinidade desses fluidos com a água e o organismo, por sua vez, tem que preservar a proporção habitual entre ela e o sal nesse espaço extracelular. É o que os cientistas chamam de equilíbrio osmótico. Para manter o equilíbrio, o corpo acaba retendo mais água e essa absorção faz aumentar a quantidade de sangue circulando nos vasos sanguíneos, assim aumentando a pressão arterial. A relação do álcool com a vontade de urinar é porque a formação da urina ocorre nos rins e lá o volume e a composição da urina são devidamente regulados por vários mecanismos, hormônios, osmoses, transportadores, entre outros. O hormônio muito importante é a vasopressina, também conhecida como ADH, o hormônio antidiurético. A vasopressina é produzida na glândula pituitária, que fica no sistema nervoso central. Nos rins, ela abre poros, como se fossem canais de água, por onde a água pode sair da urina em formação e voltar para a circulação. Esse mecanismo poupa a água e diminui a quantidade de urina. O danado do álcool inibe a produção desse hormônio. Com isso, não se formam os canais nos túbulos renais e assim a água não conseguiu voltar para o sangue e é eliminada na urina. Isso faz com que o volume da urina aumente. Vamos para outra questão. É sempre a mesma desculpa.
Quando os atletas da seleção brasileira de futebol se preparam para disputar uma partida de futebol em La Paz, na Bolívia, existe sempre uma preocupação ímpar: a altitude do ar rarefeito. Em pessoas comuns, esse efeito é importante, mas para os atletas, no desempenho da sua função física, é um pouco mais severo. Assim, as dúvidas. Por que o ar rarefeito causa cansaço, falta de força e explosão muscular? Bom, isso ocorre à medida que a altitude aumenta. A pressão atmosférica diminui e menos moléculas de oxigênio estão disponíveis no ar rarefeito. Nas altitudes muito elevadas, o sangue contém menos oxigênio, e ao se exercitar, a frequência cardíaca aumenta. Em cidades como La Paz, que a altitude é elevada, isso ocorre quase que involuntariamente, pois o organismo faz um esforço extra para continuar captando o oxigênio que sempre esteve acostumado a absorver. A partir daí, o pulmão começa a trabalhar mais e vem a falta de ar. Por mais inspirações preencham todo o órgão, a sensação é que precisa ter uma caixa torácica maior para tentar captar todo esse oxigênio. Essa diminuição de oxigênio disponível afeta o corpo de muitas maneiras. A frequência e a profundidade da respiração aumentam, altera o equilíbrio entre gases no pulmão e no sangue, aumenta a alcalinidade do sangue e alterando também a distribuição dos sais, como potássio e sódio nas células. Como consequência, a água é distribuída de modo diferente entre o sangue e os tecidos. Então, o O2, que devia ser distribuído por todo o corpo, inclusive nas células musculares, chega com baixa concentração, o que dificulta a contração muscular e o retorno venoso dos membros inferiores, diminuindo a propulsão. Quais os mecanismos orgânicos para produzir a adaptação imediata dessa condição? Bom, para transformar mais oxigênio para os tecidos, o organismo responde produzindo mais eritrócitos, hemácias, glóbulos vermelhos. E para que lá vivam nas grandes altitudes, por que não sentem os efeitos do ar rarefeito? Ou seja, qual o mecanismo de adaptação fisiológico encontrado para sobreviver? As pessoas que já moram em cidades assim, elas conseguem isso graças a um fluxo muito alto de sangue, transportando o oxigênio até os tecidos de forma mais rápida que uma pessoa que não vive no mesmo lugar. O organismo dessas pessoas tende a aumentar o fluxo de sangue, produzindo maior quantidade de óxido nítrico por parte interna dos vasos sanguíneos. O gás se espalha pelo sangue de forma nítritos e nitratos, que fazem com que as artérias capilares se expandam e transportem o sangue cheio de oxigênio para o restante do corpo mais rapidamente do que o normal. Então, se você for a La Paz, vá apenas para passear e não para jogar futebol, porque com certeza você também vai sentir a dificuldade da nossa seleção brasileira. Era isso, pessoal. Muito